em razão de haver mais um pedido de sustentação oral da Prefeitura de Cotriguaçu, chamo para julgamento da pauta o processo 32. Com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo. Enquanto Vossa Excelência se posiciona, registro a presença da advogada Carolina de Melo Cerqueira Mazer, advogada de Cotriguaçu como ouvinte, também do senhor Edson Miguel Piovesan, prefeito de Juara, e Ivan Schneider, advogado de Sinop. Sejam todos bem-vindos. E mais, Maurício Magalhães Neto como visitante, Gustavo André Rocha, contador da Prefeitura de Comodoro como ouvinte, Lucas Spider, assessor contábil da Prefeitura de Comodoro, também como ouvinte, Valdir Ribeiro, prefeito de Santo Antônio de Leverger, Camila Balduino, advogada de Sorriso, Débora Simone Rocha Faria, advogada coordenadora jurídica de Cuiabá, da Associação Mato-Grossense dos Municípios, também da MM, senhora Neide Brito, assessora de Relações Institucionais, senhora Tamara Paulise, doutora advogada, também do SEMAT, aqui de Cuiabá, Lieda Brito, assessora de Relações Institucionais do SEMAT, mais Débora Simone Rocha Faria, advogada, coordenadora jurídica da UCEMAT. Sejam todos bem-vindos a esta sessão. Com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo. Bom dia a todos. Trata-se das contas anuais de gestão da Prefeitura de Cotriguaçu, exercício financeiro 2014, sob a gestão da senhora Rosângela Aparecida Nerves. Após a auditoria em loco, a equipe técnica elaborou o relatório apontando 5 irregularidades. Citada, a gestora apresentou as suas razões de defesa e, posteriormente, a sua manifestação final. Após a análise da defesa, a equipe de auditoria concluiu pela permanência de 3 irregularidades classificadas como de natureza grave. O Ministério Público de Contas, em parecer do procurador Alisson Carvalho de Alencar, opinou pelo julgamento regular das contas anuais de gestão de Cotriguaçu, com aplicação de multas e demais determinações. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, MP de Contas. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de saber, em razão do regimento interno, saber se o advogado terá interesse na sustentação oral, porque a nossa manifestação pelo regimento interno é posterior. Então, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse. Não, por favor, como é que é a história? O regimento interno, houve uma alteração no início do ano, a manifestação do MP agora se dá depois da sustentação oral. Porque muitas vezes nós nos convencemos com as razões dos advogados na tribuna. Prefeito, aguardamos a sustentação, então. Sim. Aguardamos a sustentação com a palavra, portanto, em discussão e na discussão, Vossa Senhoria tem 15 minutos para fazer sua defesa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público de Contas, servidores, senhoras, senhores, plateia presente, estudantes. Poder Executivo do município de Cotriguaçu, senhor relator, traz apenas, desta vez, 3 itens remanescentes, que já é uma conquista. Nos últimos anos eram muitos mais itens de irregularidades. De 5, 3 remanescentes. A primeira irregularidade que remanesce, e que aponta aqui para a reprovação, diz respeito ao gasto com passagens aéreas, que foram compradas sem licitação. O que aconteceu com relação a este item já foi dito na defesa, mas apenas para ratificar, não havia previsão de gastos com passagens aéreas no ano de 2014. Nos outros anos anteriores não houve essa despesa, por isso não se previu. Ocorre que em 2014 o município recebeu inúmeras ordens judiciais para transportar pacientes para Cuiabá ou para Brasília. Por conta disso, gastou-se R$25 mil, sendo que 10.500 praticamente foram com transporte de pacientes por ordem judicial. Não havia como não cumprir a ordem judicial. Mas as despesas realmente aconteceram, foram empenhadas, não há nada
com falta de transparência, realmente foi uma questão de não previsibilidade. Não está se buscando com isso esconder uma despesa sob o manto de que não houve previsão, nada disso. Acontece que realmente houve essa situação. Gastou-se, pagou-se, os documentos estão no processo, os relatórios de viagem, e também está em tramitação um projeto de lei no município de Cotriguaçu, seguindo a orientação do Tribunal de Contas, para que se alterem os valores das compras governamentais. Quando for aprovado esse projeto de lei, este gasto estará encoberto pela dispensa de licitação. Então, realmente houve essa questão, houve um erro, mas não um erro com má fé, com dano ao erário de forma alguma. Uma outra questão diz respeito a um apontamento de que não houve fiscalização dos contratos, na execução dos contratos. Realmente os contratos foram fiscalizados, não houve de forma alguma desrespeito ao aconselhamento do Tribunal de Contas. Há uma portaria de nomeação de servidor para fazer fiscalização, só que no nome do cargo constou a função de gestor e fiscal de contratos, mas não faz gestão, faz apenas fiscalização de contratos. Está nos autos um relatório de todas as fiscalizações, de modo que esse apontamento nós discordamos da SESEX, porque realmente houve. E tomando conhecimento do parecer do Ministério Público, que pode ser alterado ainda após a sustentação oral, vale a pena citar um trecho em que o procurador Arisson coloca: analisando os autos, pôde ser observado que para a função de fiscal foi designado servidor para o feito, e que, diferentemente do que fundamenta a SESEX, existem outros relatórios emitidos durante o ano, com informações sobre o andamento dos contratos, de forma que o próprio Ministério Público diz que não há anormalidade com relação a este item. E o último item restante diz respeito ao cargo de assessor jurídico. No município de Cotriguaçu, não existe ainda a função, no plano de cargos e carreiras do município de Cotriguaçu, a função do procurador jurídico ou do advogado concursado. Há apenas o cargo do servidor, assessor jurídico, ocupando o cargo de provimento em comissão. Como diz aqui o Ministério Público, que é interessante frisar essa parte, é necessário que o órgão mantenha o sistema misto de contratação, qual seja o serviço efetivo e permanente, e também a relação de confiança. No caso, realmente, há apenas a relação de confiança, não há o provimento por concurso público. Mas quando citados para apresentar defesa, o contador, a prefeita, já trouxeram documentos aos autos que demonstram que já está em andamento, na fase interna, o procedimento de compra governamental para o serviço de realização de concurso público apenas para esse cargo. É dispendioso movimentar o concurso público para esse cargo, mas atendendo à recomendação do Tribunal de Contas, o município já está em andamento para realizar o concurso público para o cargo de assessor jurídico. De modo que são 3 irregularidades que existem, mas são justificáveis. Existe um verdadeiro júbilo por parte dos servidores que lidam com essa área administrativa, dos secretários e da prefeita, porque apenas 3 itens este ano, e são itens que, como se pode perceber, são passíveis de aprovação com as determinações. É esse o nosso pedido. Agradecemos. Continua a discussão, encerrada a discussão, ouço o Ministério Público de Contas. Excelentes senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas mantém integralmente o parecer ministerial da lavra do Dr. Alisson Alencar, no sentido de afastar uma irregularidade e manter 2 irregularidades no mérito pela sua regularidade. Encerrada a discussão em votação. Diante dos fundamentos, primeiro parabenizo a defesa, a sustentação, e a busca da excelência na gestão é o caminho de todo gestor. A orientação do Tribunal de Contas é nesse sentido, para que as gestões se preocupem cada vez mais, para que, como o senhor mesmo disse, o senhor coloca a evolução na gestão de Cotriguaçu. Quer dizer, vocês estão perseguindo a excelência, e é esse o caminho que o Tribunal de Contas orienta sempre a todo gestor público. Então, diante dos fundamentos explicitados, eu acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares, com determinações legais, as contas anuais do exercício 2014 da Prefeitura de Cotriguaçu, gestão
da senhora Rosângela Aparecida Nerves. Então é isso. Esse é o voto. Os que votam com o relator permanecem em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo número... Oi? Sim. Com aplicação, a gestora de uma multa no valor de 11 UPFs e determino também que tome todas as medidas que estão contidas na íntegra do voto. Perfeitamente. Aprovado por unanimidade, processo no número 1966, dígito 6/2014. Relator conselheiro Sérgio Ricardo, acordo número 3038/2015 do Tribunal Plenomenta. Prefeitura Municipal de Cota Iguaçu, contas anuais de gestão, referência ao exercício de 2014. Regulares com determinações legais de aplicação de multa publique-se.